Beleza? E o São Paulo pode faturar até 100 milhões de reais. Esse é o último legado deixado por Eduardo Toni, diretor de marketing que pediu demissão coisa de 15 dias atrás. Nessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou os 2 últimos acordos fechados pelo então diretor de marketing. O primeiro deles com a Unimed, patrocínio na camisa, que pode render até 75 milhões de reais caso dure os 5 anos previstos no contrato. Há outros 15 milhões de reais garantidos com a GSH, que é a nova distribuidora de alimentos e bebidas em jogos e shows. Mas esse valor de 15 milhões é o valor mínimo por um contrato de 5 anos. E é muito natural que, especialmente com a realização de shows, que o São Paulo consiga no mínimo mais 10 milhões, totalizando 25 milhões desse acordo com os 75 milhões da Unimed, e o Tricolor passa a ter, pelos próximos 5 anos, uma garantia de faturamento de 100 milhões de reais. Com a lembrança de que o São Paulo já tem, em 2026, o terceiro melhor contrato de patrocínio na camisa em relação ao peito, patrocínio Master, 105 milhões de reais, ou melhor, 106 milhões de reais da Superbet. Tricolor que tem também algumas outras negociações em andamento, mas do ponto de vista financeiro, com marketing, a coisa tem funcionado bem. Quero completar o noticiário do São Paulo tratando e discutindo sobre futebol. Dorival Júnior já teve seu nome inscrito no BID, Boletim Informativo Diário, mas só começa a trabalhar na segunda-feira. Para o confronto contra o Fluminense, nesse sábado, o técnico será Milton Cruz. Importante registrar que o Dorival terá Lucas Silvestre e Pedro Sotero como auxiliares, Guilherme Lima e João Marcos como lateral do São Paulo, né? São Paulo retomando aquela tradição. Lembra que antigamente todos os técnicos vinham para São Paulo não traziam um preparador físico. Era do São Paulo, a equipe toda era do São Paulo, né? Não existia isso. Mas o máximo São Paulo não é mais o São Paulo. Não é o nosso São Paulo, né? Não é aquele nosso São Paulo. Eu gostaria de ouvir do Chico. Chico, o que você acha dessa contratação de Dorival Júnior pelo São Paulo? Como que você tá vendo essa transição aí? Até voltando um pouquinho, né? O São Paulo que contratou o Roger, aí um insertzinho meu. Um absurdo você fazer um contrato com o Roger e um contrato com multa. Ele estava desempregado. Você não tirou ele de um time e falou, olha, é um cara valorizado, ele está empregado, eu vou tirar de lá e se eu te mandar embora, tem uma multa pra você. Aliás, Dorival sem multa, tá? Só pra informar. É porque ele sabe que não vai receber. Até o final do ano só. Até o final do ano não tem multa, viu, seu Chico? Mas o São Paulo fez um contrato burro com o Roger, né? Não pode dar multa no Roger. Todo mundo sabia que ele tinha prazo de validade, né? Uhum. Ele tinha um prazo de validade que ele não ia aguentar nem 2 meses lá. E foi o caso, né? Ele não aguentou. 1 mês e meio, aí 2 meses. 65 dias. 65 dias, quer dizer, é muito pouco para um treinador, né? E o São Paulo precisava de um treinador melhor, um treinador mais gabaritado, um treinador com mais experiência, com mais capacidade, né? Com mais culeão para aguentar, né? O que vem ali, né? Dos bastidores, principalmente, né? E o Dorival é o cara certo. Fez um trabalho excelente no Corinthians. Ele ganhou 2 títulos no Corinthians. O Mano não gosta dele. Ele ganhou 2 títulos do Corinthians. Eu também não gosto, viu, Mano? Também não gosto. Sim. Mas ele é muito retranqueiro. Eu não gosto de cara que joga na retranca e fala que não joga na retranca porque o princípio dele é o ataque, quando na verdade não é. Ele é um baita no retranqueiro disfarçado, né? E é isso que ele vai fazer no São Paulo. Ele vai botar o time na retranca, ele vai ter que acertar a defesa, porque a defesa do São Paulo é muito ruim, né? A defesa do São Paulo é péssima. O Arboleda, infelizmente, tá dando linha, mas vai fazer falta porque é um grande jogador, na minha opinião, né? Um grande jogador. Eu queria o Arboleda no Corinthians. Eu queria. Ele é um xerifão, né? Um xerifão, baita no jogador, eu acho, né? Grande jogador. Enfim, ele vai dar um jeito lá no São Paulo. Tem carisma, né? Os jogadores respeitam. Ele é bom de vestiário. Pelo menos no princípio ele é bom de vestiário, né? Esse é o lado bom dele como treinador. É o lado bom como treinador, né? Conhece futebol, foi técnico da seleção brasileira, quer dizer, é um cara credenciado. É um cara estofo, né? À altura do São Paulo, né? O São Paulo estava com treinadores muito ruins, né? Eu vejo, tem gente que não curtiu, não gostou. Aí eu me questiono, né, cara? Se não viesse o Dorival... Quem viria? Quem seria a pessoa que poderia chegar ao São Paulo, né? Que teria pelo menos um aparente período aí de... Eu acho que de tranquilidade. De tranquilidade. Paz. Porque é fato, o Dorival, ele vai ter... Vou falar um negócio. O Dorival, até agora começar a Copa, ele vai ter, de certa forma, uma tranquilidade. Quantos jogos o São Paulo ainda vai fazer até a Copa? São 4, né?
4? 3 ou 4 4. rodadas. Ah, de brasileiro. São 3, eu acho. porque Brasileiros tem são 3. Sul-Americana vai pegar aí, acho que recebe daqui a pouco Milionários. Mais 2. Semana que vem. São 5 jogos. 5 jogos, É. 5 jogos. Então sempre vai ficar aquela coisa, 5 jogos, não jogou bem nos 5 jogos. Pode até ter resultado. E às vezes não jogar bem, mas vai ficar aquela coisa, não, mas olha o trabalho. Era o Crespo, aí saiu o Crespo, e teve troca de treinador, entrou o Não vai ter uma Roger. cobrança em cima dele, né? E aí vem aquele período de Copa que vai falar, agora ele vai treinar, etc e tal. Então, eu acho que assim, eu não consigo ver nesse momento um combo melhor pro São Paulo do que o Dorival. Acho que nem o Rogério seria um combo Não. melhor do que o Dorival. Não seria. Porque, convenhamos, o Rogério não foi campeão recentemente e o Rogério também nunca ganhou nada com o São Paulo. E seria questionado, né? E tá fazendo um trabalho muito ruim no Bahia, né? Vamos falar a verdade, né? Eliminações Tá estranhas. bem questionado lá, né? Tá bem Fala, questionado. Beleléu. O mais engraçado disso tudo é o Mota falar que ele demorou porque ele estava querendo notícias do São Paulo. Aí, quer dizer, ele só teve péssimas notícias e uma delas foi boa e ele assinou. Não, ele queria saber como é que estavam as coisas lá dentro, porque ele sabe que tá até acontecendo uma... Lá dentro tá uma zona, o Beleléu. Ele E uma teve das alguma coisas que foi notícia boa, conversado... Mota? O que te falaram aí? Ele teve alguma notícia boa? Não teve notícia boa nenhuma. Ele aceitou Mas o ele desafio assinou. porque ele quer... Eu acho, com essa história de que ele só fica até dezembro, eu acho que na cabeça dele, ele falou, vou levar até dezembro e depois eu vejo que vê o meu futuro. Não quer dizer que ele vai ficar no São Paulo. Mas uma das coisas, por exemplo, que ele fala, que diz que houve na reunião, que essa história do Arboleda, por quê? Ele teria conversado com o Rui Costa, né? Que ele quer um xerifão, um zagueiro xerifão. E o São Paulo não tem esse zagueiro xerifão. Bom, Que ele seria quer o Arboleda. meia- Ele quer o xerifão, ele sabe que ele veio pro São Paulo? Então, essa que é a questão. E parece que houve uma promessa que sim, o São Paulo vai trazer um meia pra ele e um xerifão no meio da janela. Mas, na janela. Motinha, o Dorival, Sombra, nesse ponto eu acho que ele foi inteligente. Apesar de no Corinthians ele não ter demonstrado tal façanha de colocar a inteligência em prática. Mas no São Paulo, cara, se você analisar, o Dorival ele vem de péssimos trabalhos. Mesmo no Flamengo, ele foi campeão e foi mandado embora, porque a diretoria não confiava nele. Achava campeão. fraco. Então, campeão apesar Mas dele. você não pode não chamar por de causa péssimo dele. trabalho. O cara foi campeão. Mas foi, o Rogério Ceni é a mesma coisa. O Rogério Ceni foi campeão no Flamengo e foi mandado embora porque mas- a diretoria também não mandado confiava embora nele. depois. Mas é estranho Mas dizer mesmo péssimo assim- trabalho. Você pode ser um Ô Sombra, trabalho ô Sombra, o Corinthians, ele só não bateu na cara do Flamengo dentro do Maracanã naquela final de Copa do Brasil, justamente por causa da torcida que acendeu o sinalizador e atrapalhou o jogo. O Roger Guedes campeão. perdeu um gol embaixo da linha, mas é que tá, Pedrinho. O Corinthians com um time infinitamente pior. O Corinthians ele engoliu o Flamengo dentro Tá, do quem levantou a Maracanã. taça? Quem levantou a taça? Tanto que, mas é isso que eu tô falando. Eu não tô questionando quem ganhou. Analisa o que eu tô falando, simplesmente isso. A diretoria do Flamengo, Domênico, mandou o Dorival embora, técnico campeão, pra contratar o vice, que foi o Vitor Pereira. Simples mandou assim. embora Mas, porque mas, ele mano, tava pra já seleção, entendemos. mano. Mas Ele é que tava tá, mas pra posto seleção. isso. Ele Mas, queria que o Flamengo desse gente, liberdade pra ele pra mas, gente, seleção. aqui não é opinião de um ou de outro, eu só tô demonstrando um fato, ele não agradou. Depois disso, ele foi pra seleção, Sombra, o trabalho do Dorival na seleção foi uma merda. Cara, a imagem mais simbólica do Dorival na seleção É verdade. aquela rodinha de A jogadores, rodinha, né? Domênico, que os caras estão trocando ideia, ele fica assim, opa, deixa eu falar, ninguém abre a roda pra ele falar. Ó a Aquilo frase, foi estranho. a frase lá, ele. Mas ali, Domênico, já demonstra que ele não tinha realmente ali, por parte do grupo, um respeito. Mano. E fora isso, ele veio pro Corinthians também, mesmo campeão, não surtiu efeito, porque mesmo com os títulos que ele ganhou, a Copa do Brasil depois a Supercopa, não teve lastro suficiente no momento de instabilidade de permanecer no cargo. Mas agora, Sombra, por exemplo, o Dorival pro São Paulo, ele tava mais ou menos na pegada do Tite pro Corinthians. E o Tite, se ele tivesse aceitado o convite do Corinthians naquela primeira oportunidade, poderia ser que a carreira dele não tivesse declinado do jeito que declinou. E o Dorival sabe que a carreira dele tá indo de bico na direção do muro. O São Paulo hoje é o colinho de mãe que o Dorival precisava, Não, cara. O cara acabou de ser campeão, mano. Você O pegou cara acabou de ser bode campeão. do Dorival. O Dorival não dá- é ele top foi 3 do campeão Brasil, Ele velho. foi campeão há 5 meses, mano. Não dá pra falar. Exato, mas apesar dele. Mas o Dorival apesar é dele, top não, 3 mas do o cara foi Brasil, mano, de campeão. técnico Mas, ô hoje. Sombra, me fala um clube que hoje faria uma proposta pro Dorival, uma proposta boa pro Dorival se não fosse o São Paulo. O São Paulo, Sombra, ele tem uma memória afetiva com relação ao trabalho do Dorival e por isso fez. Mano, eu vou Pra te mim, os dizer, dois, eu os vou dois te trabalhos que dizer. o Dorival fez muito bons foi no Santos Ó, e no São Paulo. Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, São Paulo Dorival. Não vejo melhor situação e mais confortável pro São Paulo do que essa de momento. Segundo lugar, você Concordo. fala, nesse momento, quem é que tá sem treinador? É o São Paulo. Mas se amanhã o Grêmio estivesse sem treinador, iria consultar o Dorival. Se o Inter amanhã estivesse sem treinador, iria Todos os consultar o grandes. Dorival. O Santos Fluminense iria Futebol consultar o Clube, Dorival. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro iria consultar o Dorival. O Fluminense, que pode perder o Zubeldia a qualquer momento, consultaria o Dorival, mano. É que você pegou um bode do Dorival. Eu não quero dizer que ele é um O grande mercado treinador. tá ruim, né, Sombra? Não tem O mercado tá opção. ruim, não tem ninguém, né? Mas você péssimo. concorda que ele é O um dos Dorival, três, ele tinha os que dar três graças top a do Deus. Brasil, mano? O Dorival hoje? Três top. Olha, eu vou te falar, o Dorival ele tem Não é um esse histórico de copeiro. Eu acho que o Dorival ele tem um histórico de copeiro. Mas eu não coloco hoje o Dorival entre os 3 melhores técnicos do Brasil, não, cara. Quem são pra você? Quem são os três? De brasileiros. Não, brasileiros brasileiro. não. Não, dentro do futebol brasileiro. Eu acho Não, que o Abel de tá à frente brasileiro. dele. Não, o Abel Não, não dá pra brasileiros. questionar. Brasileiro. Brasileiros, Olha, pra mim, o Cuca é o melhor. Brasileiros. O Cuca é o melhor.
Então, mas, ô Domênico, de técnicos brasileiros, cara, a gente também não pode colocar um sarrafo lá em cima, Sombra, porque a gente tem visto aí recentemente uma proliferação de estrangeiros trabalhando aqui, e é justamente pela insatisfação com relação ao trabalho de técnico brasileiro. O técnico brasileiro, infelizmente, demonstrou uma incompetência enorme. Técnicos que são extremamente obtusos, técnicos ultrapassados e que muitas vezes vivem de uma fama que ele conquistou no passado. Mas posto que você achou o Dorival ruim, se você é diretor Mas eu acho que do o São Paulo a contratação foi boa. Quem? Não, mas ô Sombra, é o que eu tô falando, cara. O Dorival, pra mim, ele foi muito esperto em não ter declinado a proposta do São Paulo. Porque o São Paulo pro Dorival, Sombra, é o colinho de mãe que ele precisava. Porque hoje a torcida gosta do cara, é verdade. A torcida do São Paulo, Mota, mesmo nesse momento de instabilidade, pelo carinho que tem pelo Dorival, eles não vão começar a queimar o treinador. Então, existe ali pro São Paulo, Sombra, uma paciência que qualquer outro técnico não teria no lugar do Dorival. Se traz, por exemplo, um outro técnico aí, vamos colocar, tipo, um Fernando Diniz da vida hoje, se viesse pro São Paulo, 2 porradas, a torcida tá na porta do CT pedindo a cabeça do cara também, como pedido. Foi bom pros dois lados, né? Foi bom pros dois lados. Eu acho também. São Paulo foi conveniente e pro Dorival também, né? Foi um casamento perfeito, né? Ô Chico, eu acho também que, não sei, o torcedor de São Paulo, pela aquela manifestação da organizada que foi lá Ontem. intimidar os caras, tal, o Caleri, Caleri, ontem deu um recado que eu vou falar. Me parece... Aliás, que cena ridícula, né? Não, os caras tudo aí vai saindo. jogador, e o Caleri falando assim, pô, o São Paulo é minha vida, mas eu tô aqui, a gente tá aqui pra vocês poderem xingar a gente. Também, olha, Vocês viram essa ou não? Lamentável. Não, e nós estamos detalhe, aqui, e agora eles vocês dando- podem E xingar. eles dando ordem pros caras, você viu eles falando? Foi vergonhoso aquele falando assim, olha, e nós não quer que vocês elogiem o Rui Costa, hein? Nós não gostamos desse querer cara. o Rui Costa fora. Nós não quer mais ele aqui. A gente não quer vocês elogiando o Rui Costa, não é pra falar dele não. E vocês derrubaram o Roger, hein? Então, ele era nosso técnico. É isso que eu queria falar. Esse movimento aparente da torcida do São Paulo, parte dela, de começar a olhar também para os jogadores e não só o treinador, aconteceu com o Corinthians, né, mano? A torcida foi pra cima dos jogadores e os torcedores, eles falaram também, né, Chico? Vocês derrubaram o Dorival. Vocês derrubaram o Dorival. Então, o torcedor do Corinthians, parte dele pelo menos, tirou o foco um pouco do treinador e começou a olhar pro grupo de jogadores. Pô, vocês aí também tem que resolver. Parece que o torcedor de São Paulo tá meio nessa também agora. Porque o Dorival tá com um salvo-conduto violento agora. Essa história, eu não acho que ali haja muita inteligência e estratégia. Porque eu acho que é um grande jogo. É só não peitar os caras, né? Porque assim, cara... porque havia uma cobrança, né, da torcida. Se houvesse um mínimo ali de razoabilidade, etc., nesses protestos, eles, uma semana antes do Casares ser empichado, eles estavam tudo batendo palminha pro Casares. Então, assim, qual o interesse antes de um protesto? Sabe? Então, acho que assim, e aí? Vamos protestar? Vamos. Contra quem? Por quê? Ah, mas e aí? Vale a pena? Não, ó, pensa bem, hein? Não sei, cara. Aí no dia do impeachment, ficaram ali na porta, gritando, etc e tal, porque ficaria muito feio se não fossem. A torcida de São Paulo é meio perdida, né? Bem perdida. Ela não tem, assim, um objetivo claro, né? Não. Assim, um objetivo que todo mundo possa dizer, não, eles estão protestando por causa disso, né? E eles querem aquilo, né? Não tem isso, né? A torcida do Corinthians, nesse quesito, é melhor. É unânime, né? Os caras fechados, né? É mais fechada, né? Eles definem o que querem, Definem o que querem, vão lá falar com o presidente, é com o presidente, vão falar com o vice, é com o vice. Jogador. O jogador é o jogador, quer dizer, eu acho que é mais produtivo, né? Esse tipo de movimento de torcedor. Se bem que eu, particularmente, acho que cobrança de torcedor não resolve nada, né? Também acho que não. Também acho que não resolve nada. Viu, Chico, ontem eles falaram assim, a gente tinha feito um pacto com vocês. A gente já fez 20 reuniões, eles falam. Não, 20 reunião. 20 reunião. Mas você interpreta melhor a torcida. Me ajuda aí, ó. Nós fizemos um pacto. Era ganhar do Corinthians e era ganhar do Juventude. Aí os caras, fizemos merda, não deu. Não, a cena dos caras saindo dentro do CT tudo juntinho, assim, parecia que vai pra aula. Sabe quando você vai pro recreio, que a diretora fazia aquele discurso na escola, que todo mundo tá aprontando? Só mais uma coisa, mas o Sombra. O pacto pela vitória é demais, né? Nossa. Só precisa combinar com os oponentes. É coach essa Não, mas ô Sombra, eu acho que a maior crítica da torcida do São Paulo, cara, quando você fala de pacto pela vitória, não é nem muito pelo resultado, mano, é mais pela postura. Se você pegar o São Paulo contra o Corinthians e contra o Juventude, que foram os 2 últimos jogos, cara, o São Paulo em Itaquera, ele podia ter tomado 5, mas brincando. Podia. E contra o Juventude também, Motinha, toda a bola alçada dentro da área do São Paulo era um Deus dos acuda, porque o Juventude em 3 lances de cabeça ele conseguiu marcar os 3 gols. Apesar do último gol, o cara ter dado a cabeçada, o Rafael pegou e no rebote ele fez com o pé. Mas, cara, na boa, se você analisar tudo que o São Paulo não entregou em termos de postura, porque a torcida, Sombra, independente de qual clube seja, se ela vê que o time lutou, que o time brigou, ela até entende uma derrota. Mas se você olhar o time de São Paulo em termos de postura, Sombra, cara, na boa, mano. É ridículo, mano. É ridículo. Ele não pode jogar um clássico como se estivesse jogando um treino, mano. Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo gol contra o Juventude, que teve até uma polêmica lá de falta. Era o momento dos caras fazerem uma rodinha do árbitro, pressionar o cara. Eu lembro até que o Marcão falou na transmissão. Os caras simplesmente ficaram apáticos. Não foram reclamar do árbitro. No sentido de ver que é tão veemente a reclamação, que até quem tá no VAR fala, caramba, vamos ver o que tem aqui. E os caras estão falando. Pressão, né? Pressão. Exato. É o mínimo, né? É o mínimo. Ó, só o São Paulo vai pegar o Fluminense. Vale ressaltar que Dorival Júnior recusou 3 propostas nos últimos dias, desde que ele foi demitido do Corinthians. Ele recusou todas essas ofertas até fechar com o São Paulo. Inclusive o Bahia
fez uma sondagem pelo Dorival Júnior, tá? Todas as ofertas foram de clubes brasileiros, todas recusadas. A alegação é que Dorival Júnior queria voltar a trabalhar apenas após a Copa do Mundo, em julho. Seu plano foi repensado quando o São Paulo entrou em contato com ele para ele retornar ao tricolor. Dorival abandonou o São Paulo em 2024, né? Após planejar o elenco, mandar a gente embora, trazer gente como reforço, né? Ele foi para a seleção brasileira. Quando todo mundo já sabia que não daria certo por conta da bagunça que vivia ali a CBF, a seleção e tal. É um negócio assim, né, que deixou muitos torcedores de São Paulo chateados por ele abandonar o barco, né? Claro que tem outros que entendem que é um sonho do cara, a seleção brasileira e tal, mas é igual eu digo, o Muricy recusou por várias vezes a seleção brasileira, mas enfim, né? Pra você, o São Paulo com Dorival Júnior tem chance de conquistar algum título esse ano? Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que foi o que restou? Comente aqui abaixo sua opinião. Ele é rei da Copa do Brasil, né? Deveriam ter contratado ele antes, mas esperaram o São Paulo cair, ser eliminado pro 9º colocado da Série B, para mandar o Roger Machado embora. Enfim, o Dorival ele voltou com fome, sede de títulos, tem capacidade para isso, né, rapaziada? Ainda mais na Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro ele não é tão bom assim, tá? Dorival, que assina com o São Paulo o contrato até o final deste ano, não tem multa rescisória, até pelo baixo tempo de contrato, né? Um contrato muito curto. No contrato dele também não tem gatilho de renovação, mas claro, pode ser renovado se o novo presidente do Tricolor, que vai assumir a partir de 2027, assim quiser. E o Dorival Júnior chegou e já cogita reintegrar o Arboleda ao Wendel. Enfim, e o Wendel estaria muito perto de fechar com um Cruzeiro, rapaziada. O interesse da Raposa no lateral foi divulgado essa semana e rapidamente o negócio teria caminhado, pelo menos é o que afirma o blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta. As diretorias vão negar qualquer tipo de negociação ou até mesmo acerto, contudo, as informações apontam para um grande avanço nos últimos dias. Os valores envolvidos girariam em torno dos 1.500.000 euros, o que dá mais ou menos 8.800.000 reais na cotação atual. O Wendel é um pedido do técnico do Cruzeiro, Arthur Jorge, que gosta do estilo do jogador, já conhece ele dos tempos de Portugal. Existe um otimismo de ambas as partes aí por um acordo, e a tendência é que o Wendel vista a camisa do Cruzeiro após a Copa do Mundo, tá? Vale lembrar que o Wendel tem 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se fizer mais 2, não poderá atuar por outro clube na competição neste ano. Vamos ver se ele vai continuar sendo relacionado pelo São Paulo, entrando em campo ou não, né? Mas se ele não entrar em campo, se ele não for mais relacionado, é um bom indicativo de que ele vai deixar o clube. O São Paulo ainda terá o Enzo Dias e o Nicolas para a função, além do Moreira, que pode ser improvisado, já que ele é ambidestro, né? Você é a favor da venda de Wendel, ainda mais nesses valores? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Para o São Paulo vai ser bom para se livrar de um alto salário e um jogador que não rende tanto assim. Para mim, tecnicamente, o Wendel é bom, só que no São Paulo ele ainda não conseguiu engrenar. Quando tava indo bem, se lesionou, e desde que voltou não foi mais o mesmo. E nas últimas horas o São Paulo encaminhou a contratação de Toninho Correia. Toninho será o novo diretor de marketing no tricolor paulista. Ele assumirá a vaga do Eduardo Toni, que deixou o cargo no final do mês passado. O anúncio oficial da chegada de Toninho acontecerá em breve. Olha o Toninho chegando. E aí deve destravar também, depois da chegada do Toninho, deve destravar as questões de novos patrocínios, né? Espaços vagos na camisa, principalmente a venda dos name rights do estádio do Morumbi. A contratação de Toninho Correia, eu ia falar Toninho Cecílio, mas a contratação de Toninho Correia foi uma indicação dele. Júlio Casares, presidente empichado do São Paulo no início do ano. Impressionante como o Casares ainda manda no São Paulo, né? O Toninho nunca trabalhou no meio do futebol. É uma experiência nova para o gestor, que é formado, é CEO, né? Foi CEO de grandes empresas. O São Paulo chegou a negociar a vinda de Rafael Soares, que é do Grupo City, né? Mas não deu certo porque as partes não chegaram a um acordo em termos de valores e projeto, etc. E aí, o Maciço optou por seguir em outra direção, por isso chegou no nome do Toninho Correia, indicado por Júlio Casares. E é bom que fique bem claro, Júlio Casares indicou a chegada de um novo diretor de marketing. Por quê? Por que ainda estão ouvindo o Júlio Casares? Por quê? É isso que eu quero saber, é isso que o Ari Maciço tem que explicar pro torcedor. A ver se vai dar certo, o cara nunca trabalhou no futebol, vai pegar um gigante como o São Paulo pra fazer experimento, né? Enfim, vamos torcer pra que dê certo. Pra vocês opinarem, se vocês estão, não vou dizer felizes, né, mas satisfeitos
com a contratação do Dorival. Ele foi anunciado aí como novo técnico do São Paulo, né? O que a gente pode esperar dessa passagem? Vou colocar alguns números na tela aqui das duas passagens do Dorival Júnior no São Paulo, né? Então, primeiro ele passou lá em 2017, 18, quando o São Paulo estava com o Hernanes, inclusive, quase para cair do Brasileiro. E eles ajudaram a salvar o São Paulo, então a maior vergonha da nossa história, né? E naquela época foram 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 51% de aproveitamento. 2023, marcante pelo título da Copa do Brasil, 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 54% de aproveitamento. Em 2018, Pri, eu lembro que o Dorival chega com o bonde andando em 17, o São Paulo se salva do rebaixamento ali, graças a Deus. O Hernanes volta para a China. E aí eu lembro que o começo do planejamento do ano de 18 foi assim: vamos colocar a molecada para jogar o Paulista, para a gente ver se salva alguém, se a gente consegue aproveitar alguém dessa geração, descansar os titulares, planejar, fazer uma pré-temporada legal. Primeiro jogo do São Paulo em 2018, se eu não me engano, foi São Paulo e São Bento, alguma coisa assim. São Paulo perde 3-2 com a molecada. Todo mundo, Dorival burro, idiota, como é que põe a molecada para jogar? Olha lá, já tá correndo risco no Paulista. Aí começou uma puta pressão, São Paulo não fez um Paulistão bom e o Dorival caiu. Esse filme se repete, você pode trocar o nome do Dorival e pôr qualquer treinador, é a mesma coisa todo ano. O que dá pra gente esperar dessa terceira passagem do Dorival no São Paulo, Pri? E eu te faço a pergunta do chat também. Você está satisfeita com a opção do Dorival, entre as que estavam disponíveis? Como é que você se sentiu sobre isso? Sena, eu sim, estou satisfeita. Inclusive, acho que foi até tarde, tá? É engraçado, né? Como o São Paulo correu atrás do próprio rabo e no fim era melhor ter demitido o Zubeldia antes dele fechar com o Corinthians, ter trazido ele naquele momento, que era o que a maior parte das pessoas defendiam, né? Mas o São Paulo perde o Dorival, só que aí consegue o Crespo, enfim, fica um pouco uma situação melhor. E aí tá o resto da história aí, né? Caos, mudança de técnico toda hora, zero coerência nas decisões, enfim. Eu tenho zero ranço do Dorival. Muita gente tem pela saída dele, né? Eu tenho zero, sinceramente. Para mim, isso não muda em nada o que eu penso do Dorival Júnior. Ele foi lá realizar um sonho dele e ele conquistou isso graças ao São Paulo também. Então é bom para o São Paulo, o técnico que chega aqui, tudo cagado também, potencializa jogadores. Aquela Copa do Brasil, eu sei que a gente deu uma desapegada dela, né? Só que no fim ela é uma conquista muito bonita, com muita gente se reinventando. Hoje em dia ninguém gosta, mas o Alisson tem uma história fantástica naquela Copa do Brasil. Muita história bacana mesmo, sabe? A do Nestor também foi. Então, assim, o Dorival, ele conquistou isso com trabalho e seria sacanagem também e egoísmo tirar essa oportunidade, essa conquista dele, simplesmente porque o São Paulo precisava dele, né? O erro é o São Paulo precisar do técnico, né? O erro é o São Paulo se colocar nessa situação de depender tanto de uma pessoa e ficar totalmente ferrado quando essa pessoa sai. Deveria ser mais coletivo e menos individual. Acho que o que mais me incomoda naquela passagem, com certeza, é o rendimento fora de casa, e aí eu entendo que isso, sim, é muito ruim e me traz um pouco de pânico quando eu lembro. Dito isso, eu não vou resumir a história do Dorival Júnior como treinador em uma temporada que ele não conseguia vencer fora de casa. Eu não acho que isso é referência, entendeu? Da mesma maneira que, sei lá, o Zubeldia tinha também os momentos ruins dele, não era ninguém, basicamente, lá na LDU, apesar de ter conquistado... Ele conquistou, né, a Copa Sul-Americana? Foi a Copa Sul-Americana? Foi em cima do mas também, tipo assim, não dá para você resumir o Zubeldia na conquista. Eu acho que a gente não pode resumir nenhum treinador ou jogador com a fase boa, a fase ruim. Eu acho que é o contexto. Então, assim, o que me resta? Esperar que o Dorival tenha melhorado a maneira como ele lida fora de casa. Porque também a gente não pode esquecer que o São Paulo era um elenco limitado naquele momento, né? E ainda é. E às vezes você precisa mesmo abrir mão de algumas coisas para conseguir outras coisas. E naquela temporada, falem o que quiser, deu certo. O São Paulo foi campeão. Fez um brasileiro horrível, mas deu certo. Então, por que eu vou começar já reclamando do Dorival e da estratégia dele, se eu ainda nem sei qual é a estratégia que ele vai usar nessa temporada? Acho um pouco de preconceito com o trabalho do cara, entendeu?
Então, acho que, no geral, são esses dois motivos negativos, né? Fora de casa e como foi a saída dele. Mas, para mim, nenhum dos dois me impediria de contratá-lo, porque eu acho que ele é a melhor opção do mercado. E do mercado, eu não estou falando dos disponíveis, até os não disponíveis, né? Porque, beleza, a galera fala, dos que estavam disponíveis, mas pensa os que não estão também. Alguém tem certeza que tem algum nome que resolveria? Eu não tenho. Pode vir o melhor técnico do mundo. Eu não tenho certeza nenhuma que ele ia dar certo no São Paulo. Então, eu prefiro um cara que conhece um pouco o São Paulo. E o Dorival Júnior, ele tem um perfil nesse momento que, para mim, encaixa perfeitamente. Ele conhece muito bem o São Paulo, ele conhece o futebol brasileiro e a maneira como ele funciona, hoje um pouco pior no São Paulo, que é um clube basicamente político. Então, é importante o cara estar dentro disso. A gente está vendo agora. Olha aí quanto que o Crespo sofreu, quanto que o Roger também sofreu de pressões, de coisas que eles não têm nada a ver também respingando neles. Então, tendo em vista os técnicos, eu acho que eu apostaria no Dorival neste momento, porque já conhece boa parte do elenco do São Paulo, as pessoas gostam dele lá dentro, ele sabe como funciona, porque já era o Casares na época dele. Ele gosta do São Paulo, a gente pode reclamar de tudo do Dorival, só que a gente não pode negar que ele veio para o São Paulo muito fácil, porque para ir para o Corinthians ele fez um drama, demorou, pediu uma grana, aqui fechou em um dia por menos dinheiro. Então, assim, beleza, aí é fácil, ganhando sei lá quantos milhões. Indiferente disso, gente, esse é o futebol. A realidade do Dorival não é a nossa, é a dele. É lá, na casa dos milhões mesmo. Não sou ninguém a gente não pode querer julgar isso ou reclamar disso, porque é a realidade dos caras, do Dorival, do Lucas Moura, do Caleri, do Alan Franco, do Yuri Alberto, de todo mundo, basicamente, do futebol. É outro mundo, separado da gente, quando a gente fala de dinheiro, né? Então, acho que por tudo isso, assim, ele, para mim, é o nome correto. Na questão da base, né? Eu não acho que o São Paulo precisa de um técnico, nossa, precisa de um técnico para valorizar a base. Não. O São Paulo precisa de um técnico agora para recuperar o que era bom, porque tudo ficou ruim, né? Eu falei isso ontem. O que era bom ficou ruim, o que era ruim piorou. Vamos começar recuperando o que era bom? Vamos começar recuperando o Enzo Dias, que era um ótimo jogador e agora está comprometendo no campo? Vamos começar recuperando o futebol do Marcos Antônio? Vamos começar melhorando o Danielzinho, que morreu desde que o Roger Machado chegou? Sabe, eu acho que é aos poucos. E aí a base entra como uma vertente dessas resoluções para ajudar, mas não para resolver, porque eu nem acho que essa geração é uma geração que vai resolver alguma coisa para o São Paulo. É uma geração que pode compor, mas eu não vejo nenhum Nestor, nenhum Gabriel Sara, nenhum Beraldo. Eu não vejo esse tipo de jogador na base do São Paulo hoje, sendo muito sincera, tá? Posso estar errada, mas eu não vejo. Um moleque que, caraca, vai vender aqui, a gente vai ganhar dinheiro do sócio torcedor lá, de tão dinheiro que vai ganhar. Não acho que tem esse cara. Então, acho que e aos poucos, sabe? Vamos recuperar aqui as coisas que estavam indo bem e ao pouco melhorar as coisas que já eram ruins, né? Eu acho que é esse o caminho. Eu estou satisfeita, acho que era assim uma mudança que tinha que acontecer e tomara que dê certo, né? Resta agora a gente torcer para que tudo funcione. Agora é orar, irmão. Não, mas é isso. Não tinha muito o que fazer, cara. E esses pontos que a Pri colocou, Beto, eu acho que a gente só atesta, né? Confirma, porque se você for olhar, treinadores, se a gente apostasse em algum outro nome novo, até o cara conhecer o clube, entender o elenco, saber quem é quem, já é reta final do Brasileiro, né? Já ia chegar com pressão também. Se o São Paulo fizesse a cagada de novo, contratar um treinador que era uma aposta, que é desconhecido, ou que ninguém queria, ia desandar de vez o caldo, né? Na enquete aqui mesmo, por exemplo, 80% da galera está colocando que era a melhor opção possível, né? E dentro dos possíveis, né, viáveis também, a gente também tem que pensar, tem muita gente que poderia não topar vir para o São Paulo. Primeiro que o São Paulo não tem dinheiro para contratar um técnico de primeiro nível da Europa, não vai trazer. E também podia correr esse risco de chegar lá, sei lá, vou chutar um nome aleatório aqui, um Felipe Luiz da vida, sei lá. O São Paulo vai lá, o cara fala, não, obrigado, porque eu sei que o São Paulo está na zona, eu não vou para aí nem ferrando, né? Ou pediria muito alto.